a gente precisa se apoiar muito no que aconteceu nesses últimos anos no mundo do ecossistema do empreendedorismo brasileiro para continuar acreditando que é possível mudar esse país. Que é possível construir novas empresas, que é possível gerar muito emprego, que é possível construir muito valor, que é possível construir muita riqueza, que é possível depender menos do Estado. E eu não falo isso só no sentido de criticar o Estado de graça, mas é dizer, cara, independente do que exista lá, a gente pode fazer, a gente pode construir. Quando a gente vê empresas como o Mercado Livre, que eu vou colocar aqui nessa seara de empresas brasileiras, Nubank, iFood e outras que estão aí, cara, a gente precisa olhar para isso e falar, pô, dá pra fazer, vamos lá. Acho que a gente precisa ser mais otimista sob uma ótica do que é possível construir e impactar esse país. A gente precisa ter muito orgulho, independente do status, a gente precisa ter muito orgulho de ser brasileiro, do Brasil, e fazer disso algo, uma potência maior do que a gente um dia sonhou. Sejam todos bem-vindos a mais um podcast Caminhos da Liberdade, refletindo o propósito do IFL São Paulo, informar o caminho da liberdade no Brasil. Me chamo Guilherme Barrucho, sou membro do IFL São Paulo e sócio da Único, uma consultoria de recrutamento executivo e advisor empresarial. Ao meu lado, Marcelo Bragaglia, empreendedor no ramo de tecnologia e atual vice-presidente do IFL São Paulo. E o nosso convidado especial de hoje, Diego Barreto, executivo brasileiro, natural de Uberaba, Minas Gerais, formado em Direito. Ele ingressou no Grupo Móvel em 2016, inicialmente como vice-presidente de Estratégia e Finanças. Em 2024, assumiu como CEO do iFood, a maior plataforma de delivery de alimentos do Brasil. Gostaria de agradecer também os nossos patrocinadores Ecata, Évora e BTG Pactual Advisors, que ajudaram a tornar esse podcast possível. Diego, prazer enorme te ter como convidado aqui. Obrigado por abrir as portas do estúdio, da casa de vocês, para receber o Instituto e também apoiar na nossa causa. Eu queria começar com uma pergunta, cara, falando um pouco mais da sua carreira, né? Você é advogado de formação, você começa no escritório de advocacia e migra para uma carreira corporativa de RI e finanças e depois acaba em um dos maiores cases brasileiros da nova economia, né? Quais que foram os comportamentos e atitudes no meio do caminho? Para onde que estava apontando sua bússola, né, nesses momentos de transição tão bruscos, né, de carreira? Eles foram bruscos mesmo, cara, em especial porque no Brasil não se tem uma cultura de mudança de carreira, né? A gente tem um ambiente mais conservador, onde as pessoas falam, você fez isso aqui, então é com isso que você vai trabalhar. Então, eles foram bruscos. Acho que a melhor forma de responder isso é começando pela causa, pela origem. A origem de todos esses movimentos está num erro que eu cometi de fazer direito. O meu pai, e nada contra o direito, mas o meu pai fez direito e empreendeu. E ele acreditava, e eu acreditei também por tabela, que fazer direito era uma forma de me permitir empreender. Na época a gente não usava a palavra empreender, era mais fazer negócio, montar sua empresa, era assim que a gente definia isso. E aí, cara, eu fui fazer direito, e quando eu cheguei na faculdade eu falei, puta, tipo, que erro que eu cometi. Nada a ver. Faculdade de Direito no Brasil, pelo menos naquela época os cursos eram assim, é muito tradicional, é muito baseada na compreensão de processo civil, tribunal, discussões de teses jurídicas mais, eu diria, amarradas. Ou seja, você tem muito pouca estruturação, construção. E a visão zero de negócio, né? As próprias matérias mais empresariais, elas eram talvez 2% do curso. Era completamente irrelevante. Qual faculdade você fez? A PUC, aqui em São Paulo. E aí, cara, eu entro lá na faculdade, desanimado com isso, falando, o que eu faço? Ao invés de voltar para o banco do cursinho, eu resolvo entrar no direito por uma área que pudesse me levar para o negócio. Era assim que eu pensava. Então, quando você fala assim, qualquer driver, o driver sempre estava nessa visão de negócio. E aí eu fui trabalhar numa área chamada mercado de capitais, que na época era completamente irrelevante. Isso era 2004. Era completamente irrelevante. O Brasil não tinha acontecido ali ainda. O Brasil ainda estava terminando a estabilidade da moeda com o Plano Real. O Lula tinha assumido e tinha dado as condições de manutenção das instituições. A China estava começando a explodir, começar a ser uma grande compradora de commodities no Brasil. Ali que o Brasil estava começando a acontecer como ele é hoje. E aí eu fui para uma área lá no Matos Filho, a área de mercado de capitais, que era muito pequenininha. E, cara, vivi um sonho. Por quê? Porque eu peguei uma área praticamente inexistente. Ou seja, quando ela explode, dada a inexistência dela, tudo começa a ser criado.
Então eu vivi uma fase de muita criação. Puta, a empresa quer fazer determinada operação aqui porque se faz lá fora. Como faz? Ninguém sabe. Menos by the book, mais um trabalho de discovery. Qual é a regulação que define isso aqui? Não existe. Como é que a gente vai fazer isso aqui? Vamos pensar do zero. Então, obviamente eu era um moleque muito novo ainda, não era a pessoa que liderava uma transação, mas eu vivi nesse ambiente. Então, quando as pessoas me perguntam, cara, onde você aprendeu a inovar? Eu aprendi no direito. Mas porque eu caí nessa área nesse momento. Se eu não tivesse feito isso, não era de lá que eu teria tirado isso. O que acontece? Ao longo da minha faculdade e do meu trabalho no Matos Filho, eu estudei muito economia, finanças, contabilidade e estratégia por conta própria. Eu comprei um manual de cada um desses temas, estudei inteiro, depois comprei um segundo manual e estudei inteiro de novo, sozinho, por conta própria, ia atrás de pessoas que entendiam, tirava dúvida, entrava na internet, buscava formas de entender melhor, e fui começando a ficar bom naquele troço ali. E aí isso começou a aparecer no dia a dia do meu trabalho, né? Eu fazia operações de mercado de capitais, eu fazia então abertura de capital na bolsa, fazia follow-ons na bolsa, fazia emissão de bonds no mercado internacional, estruturava operações aqui no Brasil. Então, em vários momentos, esse lado não legal, ele vinha para a mesa. Mas via de regra, ele vinha para a mesa pelo banco que estava assessorando. O advogado era uma parte mais passiva nessa discussão. Mas eu comecei a ser um pouco mais proativo. E aí isso foi chamando atenção aqui, ali, aqui, ali. Em algum momento o CFO de uma empresa que eu estava fazendo abertura de capital fala, cara, você não quer vir trabalhar aqui? Eu falei, pô, não quero, porque eu não vou trabalhar na área jurídica de uma empresa nesse momento, não é isso que eu estou buscando. Ele falou, não, para vir trabalhar com finanças. Mas você é um cara de negócios, você vai vir trabalhar com finanças e depois você vai pro negócio. E aí eu faço esse movimento, um movimento super difícil, porque você imagina, eu fui lá tocar uma área com pessoas, todas elas já formadas em administração, em economia, etc. Eu era um quarto-anista de faculdade de Direito. E, cara, se desse errado, ia ser um problema para mim, porque eu ia ter que voltar para o mundo do direito depois de ter ficado não sei quanto tempo fora, ou seja, perdendo ali um pouco da técnica, do jeito. Sim. Então, era um problema, era um risco muito grande. Mas ainda assim eu fui, a coisa rolou. E aí, naquele momento, o Brasil começa a despontar em infraestrutura. Né? Então, se a gente lembrar aqui, a gente teve momentos muito relevantes ali em 2007, 2008, em que a infraestrutura começa a acontecer no Brasil. Né? Os grandes projetos de infraestrutura lá do governo Lula, do primeiro governo Lula, do segundo também, com o rótulo do PAC. Esses projetos eles começam a ganhar muita maturidade no Brasil. Então eu vou para o setor de infraestrutura, na sequência, e aí eu uno muito direito e finanças. Né? O que eu faço? Eu pego o lado financeiro que eu vinha desenvolvendo, para poder pensar o equacionamento financeiro desses grandes projetos de infraestrutura, e o lado jurídico aqui é muito relevante. A maioria desses projetos são projetos financiados por operações super complexas do que a gente chama de project finance. E a estruturação jurídica ali é muito relevante. Então eu uno essas coisas, isso acontece, dá muito certo. Aí eu vou fazer o meu MBA fora do Brasil, em 2014, e em 2014 é quando tecnologia aparece na minha frente. Parece muito distante, ou nem muito distante, mas parece estranho achar que você descobriu a tecnologia em 2014, mas não é. Se a gente pensar que muito do que a gente faz hoje é fruto do desenvolvimento do microprocessador, da nuvem e da interconectividade das redes do mundo, ou seja, é a soma dessas coisas que permite que a gente comece a falar de software, como a gente fala hoje, é só ali em 2014 que isso começa a aparecer. É fácil você pensar isso. É ali em 2014 que você começa a ter acesso a um smartphone. Estou falando de Brasil, obviamente, né? É ali em 2014 que você começa a ter a discussão de nuvem, que a Amazon, a AWS começa a ter alguma relevância e falar, vou começar a ir para outros países. É ali em 2014 que a gente começa a falar de 3G de uma forma mais extensa, ou seja, de garantir interconectividade. E aí, cara, eu volto de lá já com a cabeça assim, puta, eu preciso trabalhar com tecnologia. Eu volto, vou para Suzano Papel e Celulose, fico lá por um tempo, e aí surge a oportunidade de vir aqui para a Movile, que era o controlador do iFood, e aí é aí que eu me adentro na tecnologia e faço essa mudança radical. Perfeito, cara. E olhando o momento, né, Movile, o que era o iFood na época, né? Qual era o cenário que você se deparou? Construção de processo, contratar a equipe, qual que era exatamente o caos ali? Pensa assim, primeiro, acho que tem dois cenários. Tem um cenário que era
o cenário Brasil, desse setor, desse mundo de tecnologia, e todo o cenário que era o da empresa propriamente dito. O cenário Brasil, cara, isso aqui era um mato alto bizarro. Não existiam, os fundos de venture capital não estavam aqui no Brasil ainda de forma geral. Você tinha um ou outro fundo de venture capital nacional. Você não tinha aceleradoras e incubadoras em grande proporção, tinha uma ou outra por aí. Você não tinha educação empreendedora ainda nas faculdades, não se ensinava isso não era um tema para ser discutido, para ser ensinado. Então, era um momento de muita virgindade, sabe? Então, assim, você aprendia muito como? Cara, entrando na internet e olhando os cases internacionais, comprando livro, lendo como as pessoas faziam. Você estava começando a beber dessa fonte, começando a ver empresas como o Netflix, começando a ver empresas como a Amazon migrando do que ela fazia inicialmente porque ela se tornou hoje. Então, a inspiração era muito nisso. Né? Então, é um ambiente ainda muito pouco maduro e que você era muito órfão, você ficava muito sozinho, né? Eu me lembro quando eu fui pra Móvel, meus pais falavam, cara, não é possível, você tá abrindo mão da sua carreira. A gente tá saindo da Suzano e eu tava indo pra uma empresa que eles nem sabiam o nome. Uhum. Né? As pessoas do meu entorno, meus amigos, também falavam, cara, por que você tá fazendo esse movimento? Nada a ver, você tá errando. Sabe, um papo assim. E eu entendo assim, na época. Era construção cultural na época, era muito cultural. Diferente. Na empresa, cara, a gente começou a viver dois mundos, assim, né? O encontro de dois mundos. Tinha um mundo ainda de construção, de marca, de produto, de go-to-market, de começar a fazer as coisas acontecerem. E aí é um negócio muito assim cara, de sangue, suor, do tipo, vai, testa, mais um cliente se convenceu, pô, demos mais um passo. Então era um negócio muito de construção. Só que, cara, encaixa logo na sequência aquele mundo maluco que a gente viveu de taxa de juros zero. Que, cara, o mundo inteiro começa a receber dinheiro e todo mundo começa a colocar dinheiro para crescer feito uns loucos. Então, ali em 2018, em mais ou menos setembro de 2018, cara, a gente contratou no iFood 100 pessoas por mês. Uma dúvida, quando você entrou no iFood, qual que era a rodada de fundraising que eles estavam? Já era Series A, era Seed? Cara, o iFood, historicamente, ele fez rodadas muito, muito pequenininhas. Foram duas, muito, muito bobas, incipientes. Teve um Seed e depois teve mais uma rodadinha. Tô falando de coisas assim de 3 milhões de reais, 4 milhões de reais. Então, assim, na essência, economicamente falando, o iFood praticamente não teve rodada. Praticamente não teve rodada. Quando eu cheguei no iFood, mas em 2018, no iFood, a empresa já gerava caixa, já gerava 10 milhões de reais por mês. De EBITDA. Já tinha virado empresa. Já tinha, exatamente. Ela já tinha uma vida própria, né? E aí a gente, por causa de toda essa movimentação competitiva que acontece, a gente levanta de fato, a primeira rodada nossa em outubro de 2018, 500 milhões de dólares. Então a gente saiu praticamente de 0 para 500 milhões de dólares. Um negócio maluco. E aí a gente tomou uma decisão de mergulhar de um EBITDA que era 10 milhões por mês positivo para menos 60, 2, 3 meses depois. E aí a gente entra numa fase de investimento muito pesada e que constrói muito dos ativos que a gente tem hoje. E assim, olhando para trás também, eu sei que juiz que apita final de jogo é fácil. Mas talvez olhando os movimentos que você fez, tanto no início da carreira, que você já foi para uma área que era incipiente, que era o mercado de capitais, e que depois, enfim, acho que hoje o custo de oportunidade, você sair do mercado financeiro para ir para qualquer outro lugar é duro, certo? E você depois fez esse mesmo movimento, indo para esse setor de tecnologia, que é o que você falou, 2014, 15, 16, casa um pouco com aquela carta famosa Day 16, né? Software Leading the World. Isso. Acho que foi um pouco lá. E talvez olhando em questão de negócios, mais importante que o produto, mais importante que o time, mais importante que a tese é time. Não importa se você é o Medina, tá dentro do mar, tem uma prancha, passou Sarafina, tá um dia super gostoso, verão. Se não tiver onda, você não vai conseguir surfar. Exato. Então você teve esse move que você fez. Você acha que ele foi... você pensou efetivamente nisso também? Esse mercado vai crescer e eu quero surfar essa onda? Ou foi algo que aconteceu mais pelo acaso? Cara, eu pensei, mas eu acho que o pensamento é um pouco diferente. É menos num sentido oportunista, de dizer assim, nossa, é aqui que as coisas vão acontecer, vou lá. Vou tentar ganhar um dinheiro lá. Nunca foi dessa forma. Minha cabeça não pensa assim. A minha forma de pensar sempre foi assim, cara, eu tenho um objetivo de vida que é viver 120 anos. Mas... O meu é 100, mas você... Você pode pôr 140 aí já e aumentar essa barra. Só que, cara, você tem que viver 120 anos, ou 100, e chegar bem. Sim. A única forma de você chegar bem é você cuidar de algumas coisas. Você tem que cuidar da sua saúde, você tem que cuidar das suas relações, para você, né, ser uma pessoa que tem amigos, que tem família e coisas do tipo.
E você também tem que ser uma pessoa ativa em todos os aspectos, incluindo o aspecto mental e, portanto, como você leva isso para o seu ambiente. O que significa também trabalho. Uhum. Então, para mim, a pergunta que eu sempre me fiz assim é, cara, o que vai me manter na ativa? Porque isso será a atividade do futuro, sabe? Então, assim, no final, tudo, eu tô exagerando aqui, tudo vai existir no futuro. Então, você poderia fazer qualquer coisa, é uma forma de pensar. Mas o ponto é que tem coisas que são muito mais dinâmicas, que são muito mais sexy, que são muito mais atraentes, que te colocam numa rota de muito mais aprendizagem e tudo mais. Uhum. A minha ida para infraestrutura teve muito a ver com isso. E a minha ida para tecnologia teve muito a ver com isso também. Uhum. Talvez daqui a 10 anos seja outra coisa. E eu não vou ter dificuldade nenhuma em fazer essa mudança também. Por quê? Porque é isso que me dá o tesão. Então, assim, não é que eu fiquei procurando lugar que a oportunidade ia ser, e aí eu sou o melhor cara do mundo de timing. Uhum. Não é isso. Mas sem dúvida eu olho para as coisas e digo, cara, tem coisas que já falam mais com o passado, tem coisas que falam mais com o futuro. Uhum. E aí eu tomo decisões na minha vida que vão me levando para o futuro. Então vir para a tecnologia foi por isso. Aí tem uma dose do cara que é empreendedor. O cara que é empreendedor, ele não fica esperando o momento ideal, né? Muita gente ao longo do tempo, do mercado financeiro, chegava aqui e falava, pô, cara, tô querendo migrar pro mundo das startups, tal, vai rolar, vou ganhar dinheiro. Cara, qual é a startup ideal? Então, você tá procurando ideal, cara. Não existe ideal. Ideal não funciona na vida, porque senão você se torna totalmente avesso a risco. Então, você não pode ir para um mundo de tecnologia. Você tem que ficar num outro mundo. Então, acho que é um pouco como a minha cabeça raciocina. Acho que você pegou também uma fase de mercado que não estava um frenesi insano, né? Ali como a gente viu em 2020 até 2022, excesso de liquidez no mercado, uma série de startups fazendo captações, cara, qualquer PowerPoint levantando 5, 10 milhões, né, de funding para poder dar continuidade na operação e aquela mentalidade de growth a qualquer custo, né? Eu acho que vocês tiveram um growth a qualquer custo, mas com algumas condições muito mais favoráveis, né? Acho que não só tese, mercado, momento, mas eu queria entender melhor dessa construção, como que foi, né, você poder acelerar a empresa de uma forma insana, pensando não só em contratações, em número de pessoas, de funcionários, mas também estratégia, produto, desenvolvimento de ponta a ponta, e como que você conseguiu equilibrar tudo isso na construção de uma mentalidade de alta performance, né, que hoje é uma das referências do iFood. Né? Cara, assim, ó, o Brasil é um país que historicamente, e as empresas de forma geral, nunca se preocupou em ser muito grande. É claro que você tem empresas grandes, mas essa não é a mentalidade padrão. Você tem muito mais empresas grandes no Brasil porque o Brasil é grande do que porque existe uma mentalidade de que você quer continuamente crescer. E quando eu falo grande, não é num sentido assim do tipo só, não, eu quero ter muita receita. A receita é uma consequência do pensamento grande. É diferente esse raciocínio. O grande é sobre uma ótica de, cara, eu não vou parar, eu vou continuar inovando, eu vou ser diferente, eu quero conquistar o mundo, eu posso ser o melhor do mundo. A gente pensa muito pouco no Brasil dessa forma. Eu não fui educado dessa forma. Uhum. Eu nasci de alguma forma com isso, sei lá qual que é a explicação correta para isso. Eu adquiri muito isso por causa de pessoas que eu me aproximei ao longo do tempo para poder ser influenciado. O MBA me ajudou também bastante com isso e depois viver o mundo da tecnologia me ajudou. Mas assim, não é o brasileiro padrão. Por que eu tô falando isso? Porque quando você fala assim, cara, como foi fazer isso tudo? A resposta foi muito doloroso. Porque se o brasileiro não está acostumado, você tem dificuldade de montar um ambiente no seu entorno que entenda isso com muita facilidade. É diferente se for para os Estados Unidos. Você vai lá para os Estados Unidos e vai para o Vale do Silício. Pô, você consegue montar um time de 200 pessoas que já viveram isso? Sim. De um dia para o outro. Vai para Shenzhen, vai para Israel. Você consegue montar um time de 200 pessoas que já viveram isso? De um dia para o outro. No Brasil, hoje talvez você consiga dizer que talvez você consiga montar. Mas, gente, estou falando em escala de 100, 200 pessoas, não é nada 100, 200 pessoas. Então, naquela época foi muito doloroso. Eu me lembro, assim, de comprar um livro que chamava High Growth Handbook. Era um livro, cara, que pessoas, a pessoa, né, o autor, não me lembro o nome dele, na época, ele olhou para várias empresas que cresciam aceleradamente, ele criou um manual de como lidar com esse momento. É literalmente um manual, ele tem um monte de regrinha. Parece até um livro bobo, assim. Mas era muito louco. Por que aquele livro foi tão importante para mim? Porque nossa educação no Brasil, como ela não é empreendedora, é uma educação onde tudo funciona no estado da arte. Então você vai lá na escola de administração, pega um manual
E tá, como fazer gestão? Desenhe um bom processo, mapeie o processo, veja os KPIs de cada... Isso não existe num Utopia, ambiente né? de crescimento ultra acelerado. Imagina, cara, eu tinha que colocar, a gente colocou aqui 100 pessoas por mês durante 8, 9 meses. Você tá achando que você vai conseguir ter um processo de RH perfeito, que o onboarding... Não existe isso, cara. Não existe. Como é que a gente superou isso? A gente superou isso com duas coisas. Primeiro, com algo que é muito importante aqui para nós, que é transparência radical. Ou seja, todo mundo que vinha para cá, a gente dava transparência. A gente falava, ó, é assim que vai funcionar. A empresa está nesse cenário. Você vai curtir vir para cá? Vai ser desse jeito. Então, esse era um jeito. Você alinhava bem a expectativa. E o outro era mostrar a intenção. Por que tá sendo assim? Cara, porque a gente tá buscando um negócio muito grande. E nesse momento, esse tipo de velocidade, até caótica em várias circunstâncias, ela é necessária. Então, a gente usava muito essa transparência e essa intencionalidade para deixar as pessoas olhando para isso e acreditando que isso era possível. Entendi. Complexo. Difícil. Ultra complexo. Foi nada fácil. Tem uma pergunta pensando em cenário atual do iFood, né? Hoje o iFood é praticamente um monopólio aqui dentro do nosso país, né? Não concordo com essa afirmação. Supondo que fosse Não, é impossível. uma afirmação verdadeira de curtíssimo Não, prazo. mas me permita, porque isso também é importante para mim. Monopólio é você deter uma posição de mercado que te permite criar vantagens negativas para os participantes da cadeia. Você usa um poder para criar um problema. O iFood não tem um monopólio. O iFood tem uma liderança muito clara. Agora, onde é que o iFood cria um problema na cadeia? Todas as investigações do CAD até hoje não comprovaram nada. O CAD nunca puniu o iFood por isso. Então, não é um monopólio, é uma liderança clara. Perfeitamente. Qual que foi o momento mais crítico da construção? Eu entendo o hypergrowth, mas momentos que até revisitando, cara, a sua carreira, estadia aqui dentro do iFood... talvez vontade de sair correndo, né? De alguma decisão perigosa, alguma decisão difícil que te tirou noite de sono, né? Ah, tem várias, cara. Sair correndo daqui eu nunca quis, mas que pegaram noites de sono tiveram várias. Eu vou te contar algumas, assim. Acho que a primeira é quando a gente captou os $500 milhões, parte desse dinheiro foi para a criação do ativo logístico, porque hoje é a plataforma dos entregadores. Cara, aqui tem um jogo de ovo e galinha, né? Então, você vem e fala assim, chega pro restaurante e fala, cara, você faz entrega? Ele fala, não. Por que você não vende online? Ele fala, porque eu não tenho como fazer entrega. Não, eu faço para você. Como você vai fazer? Com entregadores. Quais entregadores? Não tenho ainda, eu vou ter. Ele fala, não, então eu não posso começar a vender. Aí você vai no entregador, você vai pro entregador. Ou, você quer trabalhar aqui? Ele fala, quero. Tem pedido aí? Não, ainda não, eu vou falar com os restaurantes. Então, você tem um negócio de ovo ou galinha. Como é que você resolve isso? Você resolve isso com dinheiro. Você fala pro restaurante, vai ter o entregador. Eu vou te garantir mesmo que você não tenha um pedido. E se você tiver 1.000, vai ter para 1.000 também. Aí na outra ponta, você vai no entregador e fala, eu vou pagar pelo tempo disponível num determinado período do dia. E se não tiver nenhum pedido, mesmo assim eu vou pagar para você. Entende? Então, a gente teve que fazer um investimento aqui muito pesado, com nível de risco altíssimo. Porque corria o risco de eu assegurar uma frota de entregador enorme, e na ponta de cá, apesar do restaurante estar listado, eu ainda tinha que acertar uma outra ponta, que era o consumidor vir e falar, vou comprar. Então, você entende que tem um risco financeiro aqui brutal, mas brutal. Então, isso tirou noites de sono. A gente começou essa operação perdendo R$20 por pedido. Hoje é uma operação superavitária. Chegar até lá foi um parto. O ano de 2019 inteiro foi negativo nessa operação. Inteiro. Foi difícil. Foi muito hoje difícil. Já batendo 100 milhões de pedidos mês. 120. Né? Já chega 120 milhões. Deixa eu só pegar aqui um gancho rapidinho nessa questão do monopólio ainda, tá, Diego? Eu acho que é um tema legal. Monopólio não. Clara liderança. Então, só pra gente explorar, que eu acho que vou pegar aqui um conceito do Peter Thiel, tá? O Peter Thiel ele tem aquele livro, não sei se você já leu, From Zero to One, certo? E ele tem ali um conceito que eu acho que vale aqui a gente fazer um deep dive nele, que é o seguinte, ele fala, olha, a minha afirmação, Peter Thiel, é o seguinte, monopólios são bons para a sociedade. Livre mercado e competição é ruim para o consumidor. E por que ele se pauta nessa tese? Ele fala, olha, se for pegar um Google é um monopólio.
Então o Google ele consegue, através do monopólio, prover e agregar um valor muito grande para os usuários. Você vai ter, sei lá, um Gmail de graça, você vai ter um Google Sheet de graça, o pacote Google. Então tem muita coisa que ele consegue fazer através disso. E talvez até, de certa forma, é antagônico, e é um pouco o que ele traz ali no livro. Na visão dele, para você se tornar um monopólio, você tem que ter mais ou menos 72% do market share, que eu acho que o iFood já está um pouco além disso. Então eu queria também entender aqui com você, na verdade, duas coisas, porque uma empresa que é um monopólio vai falar que não é um monopólio. Uma empresa que não é um monopólio vai falar que é um monopólio, seguindo aquela famosa regra do Sun Tzu. Se você está em vantagem, mostre-se um pouco mais fraco. Se você está em desvantagem, tente mostrar mais forte. Então aqui são duas perguntas. Você concorda com essa afirmação do Peter Thiel, que monopólios, na verdade, são benéficos porque eles conseguem pensar no longo prazo e uma empresa que está lutando para sobreviver para o mês que vem não consegue? E aí talvez fazer essa pergunta que o Peter Thiel faz no livro, que ele fala sempre quando ele contrata alguém, ele faz ela. Qual que é uma verdade sua que se você contasse, a maioria das pessoas não iria concordar igual essa verdade do Peter Thiel? Total. Ó, eu discordo radicalmente do Peter Thiel. Tá bom. Essa é uma frase teórica. No campo da teoria, ela é real, assim como no campo da teoria você pode falar que o homem é bom. Na teoria, o homem é bom. Ela não é verdadeira, essa frase, por uma razão muito simples. A premissa do Peter Thiel é que uma pessoa que detém um monopólio vai continuamente inovar, se desenvolver e ser ótimo. Curioso que quando ele fala, se eu estivesse conversando com ele e falasse o monopólio é bom, ótimo, vamos ter empresas estatais e dar o monopólio para o Estado. Ele vai falar, não, o problema, aqui o Estado é o problema. Aí eu vou falar, ótimo, e como é que você garante que as 300 pessoas que você definiu dar um monopólio para cada uma e popular a economia são boas? De onde vem essa verdade? A verdade é que eu, Diego, se fosse um monopolista, seria uma boa pessoa? E você? E você? Então, no campo teórico é perfeita. É igual estudar economia e falar que as coisas funcionam sem o efeito do comportamento psicológico das pessoas. Na teoria é verdade. Na prática não é verdade. Você já viu pessoa tomando decisão ruim em negociação? Várias. Por quê? Por uma questão emocional, por ego. Então, a teoria funciona, a prática não funciona assim. Então, eu discordo do Peter Thiel. Totalmente, radicalmente. Você consegue imaginar mesmo, assim, para pensar de uma forma bem franca. Você vai pegar 200 segmentos da economia, dá para 200 pessoas e dizer, né, eu vou confiar que vocês vão continuar, seguindo a vida de uma forma super boa, super profunda, querendo construir uma sociedade melhor. O homem, para com isso, cara. Tipo, beirar a infantilidade, achar que o ser humano vai ser bom assim para a sociedade. Não, o que acontece, gente, a gente sabe, é só voltar no século XVIII e lembrar como era a sociedade. No século XVIII, a economia era um monopólio, de forma geral. Você tinha poucas famílias da elite que detinham dos países afora os seus controles exacerbados de um determinado segmento da economia. O que acontecia? Inovação zero. Inovação zero. Quem é que faz a Inglaterra ser quem ela é hoje? É a burguesia que ascende de baixo para cima, e não a elite que tinha o monopólio da maioria dos... Quem é que faz os Estados Unidos ser quem é? É o imigrante que vem de fora com a mão na frente e outra atrás e ascende de baixo para cima. Será que se a Standard Oil, do John Rockefeller, até hoje, tivesse o monopólio de toda a cadeia do petróleo, a gente teria o grau que a gente tem hoje de complexidade na distribuição, no refino, será que o shale gas nos Estados Unidos teria sido incentivado se ele dominasse 100% da cadeia? Me desculpa. Na teoria funciona. Na prática, eu estou procurando qual é a sociedade só de homens bons. Não achei ainda. Então, enfim, acho que esse é um pouco como eu reajo ao livro. Adoro o livro, tá? Acho o livro maravilhoso, mas especificamente essa parte não concordo. E qual seria a sua verdade que ninguém concorda? Eu não consegui achar uma quando eu li o livro. Não nessa mesma magnitude de monopólio que ele trouxe. Cara, uma verdade que ninguém concorda... Puta, cara, eu não sei qual é a verdade que ninguém concorda. Essa é uma pergunta grande, assim. Talvez eu não seja tão complexo quanto eu deveria ser. Boa. Perfeito, cara. Eu queria aprofundar contigo, Diego, sobre a corrida, né, do delivery aqui no Brasil nos últimos anos. Né? 99 Foods voltando agora, né? Antes quase que uma fração do tamanho que vocês tinham, presença de mercado. Rappi também
tomando outro rumo, né? Um momento muito diferente do que o iFood vive. Vamos fazer 2 comparações. Primeiro, nessa corrida, né? O que você acha que foi diferencial para o iFood, se você pudesse elencar os principais tópicos, e hoje, qual que é a sua visão, né, sobre o cenário de delivery no Brasil? Né, Cara, eu elencaria uma só. Ela explica tudo, cultura. Minha cultura é muito foda, cara. Eu não negocio minha cultura, não admito pessoas aqui que não queiram ter minha cultura. E o motivo é muito simples, não é que minha cultura é melhor que a dos outros. É que formar cultura, cara, é difícil demais. Qual é a beleza de formar cultura? É que as coisas ganham velocidade. Simples. Tem várias pessoas que se comportam e se comunicam e seguem para a mesma direção. Você tem muito menos entropia, você tem muito menos ruído. Você pode até ter mais entropia, no sentido de gerar energia num sistema, mas você tem menos ruído. O que você faz? Você pega um bom plano, um bom não sei o quê, com um monte de gente inteligente, coloca num lugar e no final aquelas pessoas não caminham da forma correta para o lugar correto, não funciona. Não funciona na mesma velocidade. Então, minha cultura aqui sempre foi uma cultura, primeiro, de empreendedorismo. Eu não tenho board, eu não tenho conselho aqui no iFood. Não tenho comitê. Tem um comitê no iFood porque é uma obrigação legal por causa da minha fintech. Só isso. Mais nenhum. Então, o que eu tenho... Quando eu respeito a cultura, o que eu tenho que fazer? A empresa se molda para a cultura. Na maioria dos lugares, a cultura é um resultado da empresa. Chega aqui um presidente e fala: ah, não, eu gosto de ter 37 reuniões por semana para poder saber tudo que está acontecendo. Aí a cultura vira aquilo. Aqui é o contrário. Não me interessa o que você aprendeu nas empresas que você trabalhou. Existe uma cultura. E, gente, você para pensar, é isso que você faz nos países. Você vai pro Japão, você atravessa o semáforo no vermelho? Não. Porque você sabe que lá não pode, cara. Você vai pros Estados Unidos, você bebe e dirige depois? Não, porque você sabe que vai pra cadeia. E aqui? E não tô nem criticando o que é certo ou errado, eu só tô dizendo que... Convenção. Olha como você reage a quando existe uma cultura real. Você chega nos Estados Unidos e fala: porra, vou beber, melhor eu de Uber. Certo? Pô, vou pro Japão, pô, não, atravessa aí não. Não tá passando nenhum carro, mesmo assim, gente. Espera aí que não pode ultrapassar. Então, primeiro eu tenho o elemento do empreendedorismo, né? A empresa, então, ela foi toda setada para poder permitir empreendedores empreenderem. Esse é o primeiro ponto. Segundo, dentro da minha cultura, eu tenho um negócio chamado sonho grande. Sonho é grande pra caceta. Lá, Jorge Paulo Lema. Lá, aprendemos com ele. Foi nosso sócio aqui por muito tempo. Aprendemos Legal. com ele, copiamos dele. Legal. E, cara, isso é maravilhoso. O que isso me obriga? Isso me obriga, por exemplo, só para dar exemplos práticos, como eu dei aqui no empreendedorismo, no processo de recrutamento, eu ser muito chato em tentar identificar se aquela pessoa é uma pessoa que sonha grande. Porque se ela não é do DNA dela, sonhar grande, ela vai virar um problema para mim aqui. Ela vai me frear quando eu tiver discussões em que eu falo: tem que ser daquele jeito lá, ó, daquele tamanho. A pessoa: ah, sério, mas quando eu faço os cálculos no Excel não dá para chegar lá. Aí fudeu, aí não vai chegar mesmo. Então, quando eu pego todos esses elementos aqui, por exemplo, eu falo de inovação, né? O que significa você ter uma cultura de inovação? Significa que todas as vezes que você adiciona um elemento novo, as pessoas têm que estar abertas para aceitar aquele elemento. O ser humano não é assim por natureza. Então, típico exemplo, você troca um Android para um iPhone, você fala: onde é mesmo aquele botão? Pô, que saco esse troço aqui. Você troca seu carro, pô, onde é que liga a luz aqui, o farol? Pô, que saco, carro novo. Controle remoto. O ser humano, psicologicamente, a gente não gosta da mudança. O ser humano não foi construído para mudar. A gente foi construído para poder manter linearidade. Então, o que é inovar? Eu chegar em 2018 e falar: gente, a partir de agora a gente vai trabalhar com inteligência artificial. E as pessoas falarem: sério? Beleza, como é que começa? E não assim, você já deve ter visto várias pessoas, pegar o exemplo de IA, falando: não entendo que as pessoas estão falando isso, não vi nada acontecer até agora. Não, esse chat GPT aí eu vejo, as respostas são perfeitas. Essa é a cabeça do cara que não admite inovação. Então, você montar uma cultura nesse formato e ao longo do tempo você ter, cara, 8 mil pessoas aqui hoje, 8 mil pessoas, eu não vou dizer que são todas, mas a maioria delas muito próximo da minha cultura, cara, isso me dá um outro poder. Então, pô, por que você se tornou um líder em contexto desse mercado? Porque você é mais inteligente que a média? Porra, óbvio que não. Que as pessoas aqui são mais bem informadas que as outras. Porra, sério, contrata as pessoas, leva pra lá e vê se vai ser a mesma coisa. É diferente. Então, a intencionalidade de fazer a empresa ser a cultura e não a cultura ser a empresa é o que muda tudo. Eu vou te dar um exemplo prático de novo, exemplos pequenos, mas como essas coisas vão se somando. A gente aqui, toda vez que uma startup quebra, sabe que é a primeira coisa que a gente faz? A
gente vai atrás dos founders. Ligo pro cap table inteiro. Quem são eles? São bons? São ruins? Eram bons mesmo? Deu certo por quê? Ou é culpa deles porque eles não são empreendedores, ou é porque de fato deu errado? Ah, entendi. Cara, a gente contrata. Nos últimos 12 meses eu devo ter trazido uns 15 founders pra cá. Porque eu não sou uma empresa de executivo, eu sou uma empresa de empreendedor. Agora eu te pergunto, quantas empresas fazem isso? Eu tenho certeza que lá tem pessoas bem formadas, mas aqui tem também. Eu sou um cara bem formado, fiz MBA fora, trabalhei em grandes empresas, falo outras línguas, fiz uma boa faculdade aqui no Brasil, mas não é isso que me define. Porque isso aqui, você pode ter também, você pode ter também. O que me define é o meu comportamento. Então, cara, essa é a grande diferença que fez a gente chegar até aqui e que vai continuar fazendo a gente seguir. Porque eu tenho uma cultura. Por exemplo, em momentos difíceis, complexos, duros, cara, é isso que sustenta as pessoas continuarem acreditando que a gente vai passar por ele. Já tive vários momentos duros e complexos aqui. Quantas vezes a gente achou que não ia dar certo? Não, a gente não acha isso. Mas porque a gente não acredita nisso. O que a gente acredita é que a gente mostra muito um desenho aqui dentro, é bem comum eu usar. Não sei se vocês já viram esse desenho. É um desenho que fala assim, como as pessoas pensam que é o sucesso. Aí tá assim, hoje, aí tem uma seta assim, sucesso. Reto, né? Aí tem uma outra imagem que é como o sucesso é de verdade. Aí hoje, aí você faz assim, ferrou, deu certo, voltou pra trás e você chega no sucesso. As pessoas acreditam nessa segunda imagem aqui. As pessoas sabem que é assim. Por quê? Porque empreender é isso. Vocês empreendem, você sabe o que é isso. Empreender é chegar em casa e falar, não deu certo de novo. Aí você acorda no outro dia e fala, porra, tive uma ideia. Porra, vou fazer mais um teste. Aí não dá certo de novo. Aí você fala, não, mas mesmo assim. E as pessoas no seu entorno vão falando, cara doido, não é possível, vai continuar insistindo, vai continuar isso, vai continuar aquilo. É isso que me fez dar certo, cara. Legal, acho que assim, é um tema cultura, né? Você como um baita empreendedor, um baita empresário vai saber muito melhor do que eu. É muito difícil você... Baita empreendedor. Empreendedor. É muito difícil chegar onde o iFood chegou. E é mais difícil conseguir se perpetuar nessa posição. Então, tanto para empresas, tanto para impérios, para países, você tem que ter uma cultura muito forte, que é o que vocês estão fazendo aqui. Talvez olhando numa lógica de país, de grandes impérios, que eu consigo aqui traçar informação de lideranças, porque você conseguir se perpetuar no poder, passa por tabela por você conseguir perpetuar e formar novas lideranças dentro da empresa. Eu vou usar aqui um exemplo, a título de exemplo do Império Romano, ou até antes, da República Romana, que era o Cursus Honorum. O Cursus Honorum ele é basicamente um arquétipo, um ranking de formação, no qual qualquer um em Roma que quisesse entrar para o Senado romano, ou seja, que quisesse ter poder na política e no futuro do país, ele tinha que passar por esse ranking, por esse Cursus Honorum, independente se ele fosse um carpinteiro ou se ele fosse ali alguém que nasceu no berço roxo. Como que começava? A primeira posição era você ser um soldado. Então, se você está disposto a morrer pelo seu país, você vai poder também, talvez, no futuro, entrar aqui no Senado. Era a primeira ponta. Se você mandasse bem, você ia tomar conta de 10 soldados. Depois disso, você toma conta de 100 soldados, daí a palavra centurião. Se você mandasse ali bem, você toma conta de um campo de logística, então você vê o armamento, para onde que os soldados vão e tudo mais. Por último, quase ali no final desse curso honorum, depois de 20, 30 anos, você tinha que construir uma obra pública. Os romanos adoravam isso, então seja ali uma estrada, um coliseu, um aqueduto romano, ou até uma ponte. Então aquela ponte ou aquela estrada não era de Roma, era do Diego, era do Marcelo, era de quem tivesse feito ali no final do dia. Dizem até as más línguas que quem fazia ali uma ponte tinha que dormir embaixo dela durante uma semana, para ver se ela ficava de pé ou não. Então os romanos eles tinham muito essa visão de que o poder fluía naturalmente para quem é digno do poder. E se você, depois de 30 anos, passar por esse curso honorum, você é digno do poder. Então, quando eu olho para algumas empresas aqui, acho que o iFood você falou bastante, mas vamos tentar pegar Ambev ou BTG. A Ambev, até pouco tempo atrás, até onde eu sei, eles tinham uma cultura na qual qualquer um que entrasse, logo no início, era chão de fábrica. Tinha que carregar a caixa, carregar a Coca-Cola, carregar a cerveja. Depois de uns 2, 3 meses, você ia para a sua posição. BTG idem. Então você podia ser um cara ali que entrar em IB e os primeiros 3 meses era back-office que ninguém quer fazer. Então isso formava muito forte essa cultura também desde o início. E são empresas que são vencedoras durante décadas. Então nessa ótica de perpetuação de liderança, você falou muito sobre a contratação, o tipo de perfil que vocês querem aqui dentro, mas você efetivamente chegou no topo aqui, certo? Então você também entrou ali, foi escalando e hoje você é o CEO da companhia. Como que funciona esse processo de formação de lideranças e como que vocês fazem essa escala, esse curso honorum aqui dentro do iFood? Boa. Cara, eu concordo muito com essa forma de ver as coisas. Eu não conhecia essa história de Roma, ela é uma boa referência
para essas empresas que você mencionou e é uma boa referência para nós. Aqui dentro do iFood, a primeira coisa é a seguinte: você, quando entra aqui, você precisa estudar muito. Por que estudar aqui é tão importante? Por 2 motivos. Um, por uma questão natural ao longo da vida, de você ir aprendendo coisas novas e coisas que vão acontecendo. Mas tem uma mais importante. A outra mais importante é a forma como a gente faz as coisas aqui não é a forma como a gente aprende no Brasil. Então você não estudou, seja na faculdade ou seja estudando na grande maioria das outras empresas, a nossa forma de fazer as coisas. A nossa forma de fazer as coisas se assemelha muito mais à típica startup americana, típica startup chinesa, entre outros. Ou seja, a forma de fazer gestão é muito diferente. Por isso aqui tem que estudar muito. A gente lê muito livro aqui. As pessoas vão muito para fora estudar. Muito, muito, muito. Acabei de levar 60 pessoas para Stanford. Passamos lá uma semana. Legal. Pessoas que já foram várias vezes. E nós vamos lá, a gente senta a bunda na cadeira de novo e estuda tudo de novo. Por quê? Porque eu preciso fazer as pessoas entenderem o porquê das coisas. Então, estudo para nós é um troço super, super importante. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo passo aqui é você receber stock option. Então, tem um momento de passagem aqui que é você chegar num lugar que você fala, agora você vai se tornar meu sócio. Então, esse momento de passagem é super importante. Depois você tem um terceiro momento de passagem, que é quando você entra numa liderança, que é a liderança que recebe a informação mais rápida possível, porque ela tem como responsabilidade reagir muito rápido nos times. Então você tem um time aqui de mais ou menos umas 300 pessoas, das 8 mil aqui dentro, que são as pessoas que recebem primeiro. Por que isso? Porque tem um conceito aqui de o líder tem como responsabilidade ser o primeiro que muda. Uhum. Então quando eu pego uma informação e falo, olha, a empresa inteira, saibam isso, eu não consigo garantir se vai ter mudança ou não. Quando eu tenho um batalhão de 300 pessoas que eu confio, que dizem, entendi, agora a gente tem que virar 5 graus para cá, vamos virar. Essas pessoas se tornam embaixadoras na ponta. Imagina que quando esses times começam a se tocar numa operação, você tem várias dessas pessoas distribuídas com seus respectivos times que estão recebendo o mesmo input e garantindo que as coisas vão acontecer. Uhum. E aí, junto com isso, o que você tem aqui? Você tem outros mecanismos que vão fazendo com que as pessoas sejam testadas de forma muito parecida com o que você falou. Então, por exemplo, é muito raro a gente trazer uma pessoa sênior aqui para o iFood. Uhum. É raro, é muito raro. Sênior nível diretoria, C-level, você disse. C-level nunca tivemos. Nunca tivemos. As pessoas vão subindo. Uhum. E diretoria sênior, a gente tem pouquíssimas. Diretor, pouco também. O que a gente faz quando a gente tem que criar essa exceção? Né? São situações muito raras quando isso acontece. Essa pessoa tem que vir para cá sem saber o que ela vai fazer. Cara, é um negócio maluco isso. Como assim? Ela vem pra cá assim, cara, eu quero te trazer pra cá, gostei de você, você é a pessoa e tal. Aí a pessoa fala, o que eu vou fazer? Você fala, não sei o que você vai fazer. Você vai vir pra cá só. E ela fica 6 meses aqui dentro sem ter um cargo, sem ter uma responsabilidade, sem ter uma meta, sem ter nada. Uhum. E eu digo o motivo pra ela. O motivo é, eu só vou te entregar a chave de algo na hora que eu ver que você tem o meu jeito de fazer as coisas, não o meu Diego, o meu iFood. Uhum. E aí 6 meses depois, a gente fala, essa pessoa tem o jeito. Toma, não tem. Sai da empresa. Você fala, Diego, uma puta risco pra ela. É, mas é assim que funciona. Então, pra chegar lá na ponte que você dorme e depois você pode almejar um cargo político em Roma, essa é a minha forma de fazer isso com quem vem de fora. Uhum. Então, a gente dá um nome pra isso de Entrepreneur in Residence. Legal. Então, são pessoas que vêm pra serem empreendedores em residência, Legal. mas não sabem o que elas vão fazer. Uhum. Elas não têm a mínima ideia. E por que isso é tão importante? Porque eu mensuro se o meu processo decisório, do ponto de vista de cultura, está correto. Não é do ponto de vista técnico. O cara é bom. A pessoa fala, a mulher trabalhou lá há 20 anos, estudou, não sei o que, ela é boa. Ninguém está discutindo isso. Por que com os outros eu não preciso fazer isso? Porque os caras estão vindo aqui de cima. Então você pega, por exemplo, o C-Level do iFood hoje, a idade média... Aliás, o iFood tem uma pessoa que veio de fora só, mas antes ela foi Entrepreneur in Residence, no C-Level. Você pega a idade média do C-Level do iFood, cara, é de 8 anos. Idade média de casa. 8, cara, é altíssimo. Eu te desafio a procurar aí onde você vai encontrar isso. Você vai encontrar uma exceção, ou talvez na guardião, BTG, né? na Ambev, você vai achar. Guardião da maneira como as coisas são 8 construídas. anos de casa. Vamos só lembrar um detalhe? O iFood tem 14 de vida. Uhum. Tô falando de 8 anos de média de uma empresa que tem 14 de vida. Cara, é alto.
muito alto a média. 60% aqui. É muito alto. Você vai pegar empresas de 30, 40 anos que vão ter médias de 5, 6, 7 anos. Uhum. Eu tenho uma pessoa aqui que veio de fora, que tá no C-Level, mas antes ela veio e ficou como Entrepreneur Residence. Depois que ela... Aí a gente falou, beleza, tá aqui a chave, agora você pode vir sentar aqui. O iFood tem um programa de MBA próprio, né, É aqui no isso, Brasil. é isso. Só tá entrando mais uma pessoa esse mês em Entrepreneur Residence. Eu almoço com ela amanhã. Tá vindo de um banco e a gente falou, cara, você vem nessa condição. E é muito louco sempre essa conversa. Ela fala, mas como assim? Uhum. Eu falo, nessa condição que você vem. Mas se não der certo, se não der, não deu. Mas se der, a probabilidade de dar certo, ela é bizarramente grande. Só que olha só, se der errado, qual foi o efeito negativo pra mim? Nenhum. Agora, essa mesma pessoa que daria errado, se eu tivesse dado pra ela a chave no primeiro dia, qual seria o efeito negativo? Eu teria, porque ela teria tomado um monte de decisões na minha operação e teria eventualmente atrapalhado um monte de coisa. Criado problemas reais. Então, é uma forma, você vê, eu protejo a minha cultura quando eu faço um negócio desse. Legal. Então, a gente é muito chato com isso também. Legal. Perfeito. Você trouxe até algumas palavras aqui no meio do discurso falando de China, falando de AI, são temas que particularmente eu tenho interesse enorme, acho que a turma quer ouvir. Bora lá. Né? Mas antes da gente sair, né, aqui do país, eu queria ouvir um pouco de algumas notícias que até saíram na mídia, a gente vê algumas greves, né, de motoqueiro do iFood. Eu queria entender aqui por trás dos bastidores, como que vocês orquestram isso, né? A força motriz, né, ali do negócio, né, a turma que é a extensão e está dentro desse ecossistema do iFood, levantando a mão e pedindo ajuda, né? O que vocês têm que orquestrar para poder fazer isso dar certo, né? Deixar entregadores felizes, deixar restaurante feliz, mas principalmente ter uma cultura orientada a cliente, no final das contas. Cara, eu acho que primeiro assim, a gente precisa mensurar muito bem se o entregador ele tá levantando essa mão ou não. Então, a pergunta que eu sempre faço para as pessoas é assim, e veja, o que eu vou falar aqui não quer dizer que a gente não tenha coisas para melhorar, mas é só pra gente ter a correta temperatura das coisas. Você mora em São Paulo há quanto tempo? Mora há quase 20 anos. Beleza, o iFood tem 14 anos de vida. Então você viu nossa vida aqui o tempo todo, enquanto você morou aqui. Quantas vezes você viu paralisações de entregadores? Muito poucas. Então esse é o primeiro dado. Esse é o primeiro dado. O segundo, às vezes que você viu, você consegue chutar um número de quantas pessoas estavam na paralisação? Chuta, assim, só lá, sem compromisso de acertar. 200, 100? Tem 350 mil entregadores no iFood. Então você vê, a temperatura ela precisa ser medida por isso. Você consegue tirar uma bela foto com 100 pessoas numa rua? Óbvio. Se você botar 100 pessoas numa rua, você vai falar, uau, pararam a rua. Então, por que eu estou dizendo isso? É para dizer que não existem pontos lá para serem discutidos? Não. É para dizer que a grandíssima maioria dos entregadores do iFood trabalham, gostam e são bem remunerados. A minha relação de NPS, quando eu tento ver essa satisfação, ela é alta. E por que ela é alta? Porque, primeiro, aqui dentro do iFood, uma pessoa que se dedica 6, 8 horas por dia, 5, 6 dias por semana, ela ganha líquido da despesa da moto ou da bicicleta 2 salários mínimos. Sabe quem ganha isso no Brasil? Só 30% da população ganha isso ou mais. Isso é um valor importante. 2, todos os entregadores do iFood têm um plano de saúde de entrada, seguro contra acidente, seguro contra qualquer tipo de situação que o leve a não conseguir gerar mais renda, qualquer coisa, ele tem um seguro. O entregador consegue aqui enxergar uma perspectiva de aumento de ganho, porque a empresa constantemente está crescendo. E por último, e mais importante, não é o mais importante, mas tão importante quanto, é a flexibilidade. Então eu sempre gosto de dar um exemplo. A pessoa que trabalha na sua casa, que vai lá para limpar a casa, ela dificilmente leva os filhos na creche. Porque ela precisa acordar muito cedo para pegar um ônibus e chegar na sua casa. Uhum. Ela não consegue levar. É a outra pessoa que leva. A mãe dela que leva, sei lá quem que leva. O entregador consegue. Porque ele não tem que trabalhar no horário que você quer. Ele trabalha no horário que ele quer. Então, esse misto de uma certa proteção, vou chamar de certa porque eu vou complementar isso aqui, com uma boa renda, dados os padrões de Brasil, com a flexibilidade, é algo importante.
Então, a minha relação é boa é porque eu entrego isso aqui e ele valoriza isso aqui. Então, você mora aqui em São Paulo há 14 anos de existência de iFood e você fala, cara, vi poucas vezes e com poucas pessoas. É isso mesmo. É literalmente o recorte da mídia de algo que não é uma amostra. E tá tudo bem, eu nem falo isso em termos de crítica da mídia, até porque tem coisas pra tirar dali pra gente falar, pô, isso aqui, será que eu não tô fazendo direito mesmo? Tem coisa, a gente aprendeu já várias vezes quando acontecia, em 2020, aconteceu uma paralisação de um dia, mas nessas mesmas características, são centenas de pessoas e tal, não é um negócio, né? E que a gente falou, puta, tem um troço que eles estão falando que faz sentido, cara, vamos ajustar esse negócio aqui. E fomos lá e ajustamos. Legal. Né? Agora, o que falta aqui nessa equação? Olha que loucura a vida. Falta uma equação aqui que é a proteção social previdenciária dessa turma. Tem que ter. Tem que ter, cara. Tem que ter. Senão a gente... É muito fácil falar não tem que ter, e daqui 20, 30 anos, boa parte dessa turma está se aposentando e não tem nenhuma proteção, cara. Tem que ter. E tem que ter comigo contribuindo. Nós somos a favor disso. Sabe quem que não é a favor disso? O entregador. Porque na visão dele, ele prefere receber o dinheiro agora. Ele prefere ter uma renda maior agora um pouquinho do que formar uma poupança previdenciária. Escancar uma série de buracos que a gente tem na formação e educação. Educação financeira. Exato. Então eu preciso, como líder, lutar por isso. Então, se você me perguntar assim, é uma relação que ela é 100% harmoniosa? Não, porque nunca vai ser. A relação de capital e trabalho nunca é harmoniosa. Nem no meu setor, nem no seu setor, nem no seu setor. Não existe. No mundo não existe isso. É uma relação conflituosa por natureza. E tá tudo bem. A pergunta que você tem que se responder é, ela tá em padrões que são dignos, que são corretos, que remuneram corretamente o trabalho de uma pessoa? Se a resposta for sim, puta, você vira um primeiro capítulo. E aí depois você continua as discussões dos próximos capítulos. Então é uma relação boa. Como é que a gente equilibra isso? A gente equilibra isso olhando um elemento. E esse elemento se chama remuneração digna. Se eu garantir a remuneração digna, eu dali para frente que eu começo a pensar como eu administro o resto, incluindo o consumidor. Eu tenho que partir dessa premissa, porque senão é muito fácil você estourar a corda na ponta mais frágil. E aí, cara, você não faz um negócio sustentável. Ele dura por um tempo, mas depois ele explode. Não é isso que a gente faz, primeiro, porque não é da nossa índole, não é nisso que a gente acredita. Segundo, porque você não cria um negócio sustentável pensando dessa forma. Você quer entrar em AI ou... AI? Vambora. Acho que é um bom gancho. Diego, talvez ele ache que pouquíssimas empresas, de fato, na América Latina estão fazendo um deep dive tão forte que não é iFood, certo? Me corrija se eu estou errado, mas acho que vocês têm um foundation model próprio, o Nubank tem um, depois comprou a Hyperplane, talvez o Mercado Livre ali tem um dele, mas se passar disso aí também já é muito. Então, assim, antes de a gente explorar o que vocês efetivamente estão fazendo, que eu acho que tem muita coisa, eu queria uma visão um pouco mais macro sobre esse conceito de produtividade através de IA. Tá? Eu vou dar uns passos anteriores. Em 2015, o Paul Graham, da Y Combinator, estava fazendo uma palestra lá em Stanford. E aí algum dos alunos perguntou o seguinte: Paul, o que você identificou no seu portfólio de founders que fazem certos founders serem mais produtivos que os demais? Aí ele olhou assim e falou: olha, eu vou te dar uma resposta que é um pouco contraditória, mas via de regra, as coisas que são contraditórias no mundo de startups são as que vão dar certo. Então você leva da maneira que você bem entender. O que fez founders serem mais produtivos foi quando eles efetivamente se tornaram pais. Pais. Aí todo mundo ficou olhando assim, cara, como assim? Via de regra você pensa, quando você tem um filho você vai trabalhar menos, não vai conseguir ter tanto foco ali na empresa. Ele falou, porque você me perguntou sobre produtividade. Então antes a turma trabalhava 12 horas, só que agora tem filho, tem que levar para a escola, tem que fazer isso, aquilo, vai trabalhar 8, mas sabe que tem que entregar o mesmo resultado. Porque se não entregar, vai ficar atrás nessa competição do mercado de venture capital. E quando até a gente olha produtividade um pouco mais amplo, certo? Tem um paradoxo que ele chama o paradoxo de Robert Solow, que foi um economista, em 1980, ganhou o prêmio Nobel, e ele falou a seguinte frase: a gente vai ver o computador em todos os índices, menos no índice de produtividade. E se a gente comparar o modelo econômico que ele fez, que foi, basicamente você vai pegar gastos de governo, investimento privado, versus o aumento do PIB. Nesses últimos 50 anos, a gente gastou muito mais, só que efetivamente a gente não produziu equivalente. Ou seja, o mundo teve uma perca de produtividade de certa forma. E a AI veio para resolver isso. Isso eu acho que todo mundo está hoje muito bem endereçado. Então a minha pergunta aqui é um pouquinho mais conceitual. Você acha que AI, ou só através da inteligência artificial e da tecnologia efetivamente a gente vai conseguir ganhar essa produtividade que todo mundo está sonhando?
Ou talvez tenha uma ponta aqui um pouco mais cultural sobre valores, que talvez seja essa ótica do Paul Graham, ter filho, você tá focado, etc. E é isso que vai fazer o jogo virar em questão de produtividade e a tecnologia vai ser mais ali um adendo no meio. Eu acho que tem as duas equações e é perigoso isso para o Brasil. O que eu acho? Primeiro, a produtividade ela vai vir. Os modelos hoje mostram de fato que a produtividade no mundo não cresceu tanto quanto os investimentos que foram feitos. Isso é um fato. Mas isso não quer dizer que isso seja a causa. Né? A causa pode ser também outros elementos. Vamos lembrar que nos últimos 50 anos também, o nível de conforto e proteção social cresceu no mundo. Né? Então, os conceitos, quando a gente fala assim, tem uma geração aí que está dizendo que não quer ganhar necessariamente tanto dinheiro, porque quer ter uma vida. Você vê, isso não é uma discussão da tecnologia, é uma discussão cultural. Exatamente. Então, eu não acho que é o computador. Pelo contrário, eu tenho certeza que o computador, ou a computação de forma geral, trouxe esse efeito. É muito simples você pensar. Pensa na carta que você põe no correio, pensa no e-mail que você manda. Assim, acabou a discussão, você extrapola isso para 200 mil situações da vida, é um fato. Outras coisas que mudaram. Né? Você vê, por exemplo, quando você pensa no meu pai dizendo eu queria comprar uma casa, né? É o sonho grande. Aí você fala, vou ter que trabalhar que nem um louco para poder juntar meu dinheiro. Isso é produtividade. Você mais com menos para sobrar, poupar e eu poder comprar. Lembra, na época do meu pai, você não tinha financiamento imobiliário de 30 anos. Aí você vem para o mundo de hoje em que as pessoas falam, não quer saber, em vez de mobilizar capital, eu vou alugar mesmo. Muda a equação de produtividade. O computador tá lá, mas a equação de produtividade muda por causa do comportamento. Então, o que eu acho? Eu acho que IA vai trazer, se eu pudesse isolar o efeito, uma produtividade bizarra. Isso pra mim é um fato, assim, pra mim não é uma discussão. Assim, eu vejo isso aqui, eu vejo na minha vida pessoal. Fato. Cara, tô indo agora sair de férias com a minha família e a gente falou, vamos fazer todo o roteiro. Por IA. Acabou. Eu não falei com a agência, eu não falei com ninguém, eu não pesquisei no Google. E vem impecável, né? Não, áudio. Oi, tudo bem? Eu sou uma família, nós somos 5 pessoas, a gente quer fazer isso, é assim que a gente se diverte, é isso que eu posso gastar e tal, não sei o quê. Em ponto cultural você ainda tem toda uma descrição do que é aquilo da história, do que veio antes. Não, mas eu quero um dia específico pro meu filho mais velho, que quer fazer tal coisa, ou outro, meu filho mais novo, então sabe que você pode... Eu fiz isso em 15 minutos, cara, tudo, tive 10 interações ali, em 15 minutos matei o negócio. Então isso vai acontecer, isso já tá acontecendo, isso é um fato. Agora, na outra ponta, eu acho que tem um problema aqui seríssimo, cara. Seríssimo cultural. Você veja, eu viajo muito mundo, muito. Se a gente puder simplificar essa discussão com a palavra garra, cara, é impressionante como na Europa o nível de garra caiu e como nos Estados Unidos vem caindo. É impressionante. É impressionante. E eu consigo entender isso, porque é uma equação do conforto. O teu pai tinha que sobreviver. Os nossos pais viveram num Brasil de taxa de juros alta, inflação alta, sem crédito, com pouco emprego. Tem que sobreviver, bichão, não tem dessa. Eu viajei muito pra África já, muito. Conheço 30 países da África. Tempos difíceis fazem homens fortes. Sem dúvida. É claro que faz. Então, o conforto, eu não tô dizendo não tenha conforto, não é isso que eu tô dizendo. Eu tenho pouca profundidade para dizer qual é a solução para isso. Não quero me aventurar em algo que eu não sou um especialista. Mas a realidade é que fica muito claro para mim. Né? Eu vou dar um exemplo simples. Você vai hoje na Europa, em qualquer país lá, e sei lá fecha 10 horas da noite, um restaurante. Você chega lá, 9h50, e fala, não, cara, eu quero pedir mais um negócio. O cara fala, não posso. Aí você pode falar, Diego, mas não tem um lado de respeito, porque o cara podemos discutir isso, mas tem um lado de garra também. Né? Tem uma pessoa, a gente tem operações lá, né, com a Prozos, a pessoa lá esses dias contando, falando, cara, eu tive um problema lá num cano de casa, precisei de um encanador, procurei, achei, liguei pro cara, falei, cara, você pode vir? Ele falou, porra, não consigo. Ele falou, cara, você não sabe, que até vaza, né? Eu tive que fechar todo o resto da minha casa, não consigo tomar banho, não consigo escovar, não consigo fazer nada, eu preciso abrir o registro, porque, cara, me diz aí, tem algo que eu possa te pagar mais por essa taxa de urgência? Ele falou, não, eu não vou. Então, assim, essa é uma discussão que a gente precisa ter. Não só no Brasil, mas no mundo. Porque senão a produtividade não vai vir. Ela não vai vir mesmo. E eu acho que isso é perigosíssimo aqui no Brasil. Por quê? Porque o Brasil, ele não teve elementos históricos que fizessem as pessoas terem que viver alguns momentos complexos. O Brasil é um país pobre e isso traz muita complexidade.
Mas, por outro lado, o Brasil é um país abundante. Abundante em termos de liberdade, abundante em termos de sincretismo religioso, abundante em termos de território, abundante em termos de riquezas naturais. Essas abundâncias, apesar da nossa pobreza, elas tiraram da gente a necessidade de ter que... eu não queria ter vivido uma guerra, óbvio, mas a guerra com certeza trouxe esse efeito para a sociedade europeia. Então, esses elementos, na minha opinião, eles vão dificultar muito. Gente, não, por favor, não entenda mal nada do que eu disse. Eu não sou a favor de nada ruim para ninguém, não sou contra o conforto. Pelo amor de Deus, eu não tô falando nada disso. Eu só estou analisando relações de causa e consequência que envolvem situações comportamentais. Tá. E até nesse ponto, eu vou pegar um gancho aqui com a Europa e Estados Unidos, tá? O Platão, ele tinha uma frase famosa que era o seguinte: a decadência de uma polis você vai identificar através da troca de dieta, de uma dieta boa para uma dieta ruim, e da troca de música dos adolescentes, dos jovens. Então, sei lá, se a turma numa polis estava ouvindo ali a música de harpa e começa a ouvir tambor, fala, cara, isso aqui vai dar ruim. E se você tem ali uma polis que está agora comendo carne, está comendo bem, está comendo legumes, e do nada o cara começa a comer doce Coca-Cola todo dia, e eles entram em guerra, quem vai vencer? Eu acho que é uma frase que a gente pode, metafisicamente falando, que tem ali algum quê de verdade. E se a gente for olhar então para o iFood, tá? Vou tentar aqui fazer alguns cálculos, vamos ver se eu acerto. São mais ou menos 100 milhões de pedidos que vocês fazem 120. por mês. 120, tá bom. A gente tem, para arredondar, 200 milhões de habitantes aqui no Brasil. Se a gente for ver que são 2 pratos principais por dia e o mês tem 30 dias, a gente vai ter mais ou menos 12 bilhões mês de refeições principais sendo feitas para a população brasileira. E se o iFood faz 120 milhões de entrega por mês, logo o iFood tem um market share de 1%, mais ou menos, no Brasil, todo mês, do que as pessoas comem ou não comem. E se a gente provavelmente olhar isso para as capitais, São Paulo, Rio de Janeiro, etc., deve ser até mais do que 1% que efetivamente o iFood põe na mesa das pessoas. Então vou voltar aqui para a premissa inicial do Platão, que é a decadência de uma polis, de uma cidade, começa através da troca de dieta. Se posto isso é verdade, e seguindo ali também um silogismo aristotélico, que se a premissa inicial não for verdade e todas as outras são erradas, então vamos assumir que ela é verdadeira, o iFood, de alguma maneira, tem o potencial de impactar a decadência ou não no Brasil. Porque se as pessoas pedem tanta comida através do iFood, e o iFood consegue, de alguma maneira, guiar o que as pessoas pedem ou não, acho que vocês têm esse potencial, significa que, olhando por essa ótica do Platão, o iFood hoje controla, ou tem um grande impacto do que a gente vai ser daqui aos 20, 30, 40 anos. O que a gente consome de forma alimentícia vai provocar muito isso. Dito isso, o iFood ele tem ali alguma, talvez não vou chamar de feature, mas alguma iniciativa para conseguir fazer que as pessoas se alimentem melhor ou procurem melhores alimentos? Existe algo nesse sentido? Porque a gente também vê aqui, cara, comida fast food para lá e para cá. Ó, eu não concordo com o raciocínio. Tá bom? O iFood, ele tem o potencial de aumentar a produtividade da sua vida, não de mudar o seu hábito alimentar. Veja, o que você come, ou quando você muda, é muito mais por uma influência cultural do que pelo fato de você poder olhar num app. Você, historicamente, vai a um supermercado e tem lá 200 coisas para você comprar. Você vai a uma praça de alimentação de um shopping, tem lá 20 opções para você comprar. O iFood não fez essas opções disponíveis, elas já existiam. A diferença aqui está em conveniência. Conveniência em termos de deixar de fazer algo, leia-se, por exemplo, cozinhar, porque agora você preferiu pedir. Então, eu não acho que eu tenho o potencial de mudar hábito. O que eu tenho é um potencial de fazer você ter mais acesso àquilo que você já tinha. Você já tinha o acesso a tudo. Eu não coloquei algo diferente na sua mesa. O que muda o hábito, na prática, é a influência cultural. O fato de alguém agora estar olhando, por exemplo, para uma rede social e dizendo, nossa, as pessoas que eu admiro estão agora tomando água numa latinha de metal. Nossa, isso aqui é chique, isso aqui é legal. Vou pedir essa latinha de metal também. É isso que faz. O processo das pessoas dentro do meu app não é um processo de discovery pleno. O cara fica procurando e vendo. As pessoas, via de regra, vocês me respondam se vocês se aplicam a essa regra também. Elas sabem o que elas querem. Elas falam, sexta-feira eu vou pedir um japonês, é isso que eu gosto sexta-feira. Não, agora à tarde eu vou pedir um açaí, eu gosto de comer um açaí. As pessoas, via de regra, elas têm uma variabilidade muito baixa aqui dentro. Elas sabem o que elas querem, elas pedem o que elas querem. Via de regra, onde é que estão as mudanças? As mudanças estão no tempo de entrega e preço.
É isso que as pessoas mudam. Então, ela não muda o hábito da gastronomia, o tipo de comida. Ela muda a conveniência. Ela fala, tô com pressa, preciso comprar no lugar que entrega em 20 minutos. Não, tô no final do mês, não tenho mais saldo no meu iFood benefícios. Puta, então eu preciso pegar uma comida mais barata aqui esse mês. Então, eu acho que é aí que a gente se encaixa. É muito mais na conveniência do que no acesso, porque o acesso já existe. A pessoa que consome o iFood, via de regra, é uma pessoa de classe A e B. A pessoa de classe A e B, ela já tem o acesso. Não sou eu que dou o acesso. Ela já mora num lugar que é bem servido por um supermercado, bem servido por um shopping center, tem uma boa rua de comércio. Ela tem esse acesso, entendeu? Cara, agora, só para a última pergunta. Eu não tenho nenhuma expectativa, que foi a sua segunda parte, né, de influenciar nisso. Você fala assim, pô, mas e a comida saudável? Eu me pergunto, esse é o meu papel de influenciar ou eu tenho que dar liberdade para a pessoa? Eu acredito na liberdade nesse sentido. Então, é a pessoa que tem que escolher. De onde tem que vir isso? Tem que vir da política pública do Estado, tem que vir do médico que te atende, tem que vir da cultura da sua família e do seu grupo social. Não sou eu que tenho que fazer isso. Até porque se eu fizer isso, eu gero um conflito de interesse. Por quê? Quem que tá aqui dentro? Todo mundo. Aí você fala, não, mas vai falar que você agora tem que comer alface. E o cara que vende uma barrinha de proteica? Isso é saudável ou não? Porque é químico. Você entra numa discussão de conflito de interesse com quem está aqui dentro vendendo, então essa liberdade a gente prefere manter. Pegando um recorte ainda falando de AI, tecnologia emergente, né? Traz pra gente o que é uma fotografia hoje do iFood, primeiro do que deu certo, né, com essa agenda de AI e aonde que vocês enxergam um caminho de desenvolvimento, né, por mais complexo que seja. E uma pergunta muito... conhecendo já pessoas que tentam falar e discutir sobre AI, só que é um tema complexo, né? Primeiro porque a cada semana tem lançamento de um aplicativo novo, China, Estados Unidos, com diferentes aplicações, ainda são soluções muito nichadas, né? Mas eu acho que a maior dificuldade, aí pensando em Panorama Brasil, está nos executivos entenderem o que existe de mais avançado com tecnologia emergente e aplicarem isso a dor de negócio real. É lindo você ter um chat GPT, né? Ficar fazendo pergunta ao longo do dia e pedir para ajudar com algumas tarefas, mas como que você pega uma dinâmica de chat GPT, por exemplo, DeepSeek, etc., e aplica num processo, para aí sim você ganhar produtividade real, né? E escalar ainda mais. Boa. Então vamos lá. Qual que é o meu status hoje? Hoje eu tenho aqui metade do time, hoje, 4.000 pessoas, é engenheiro ou cientista de dados. Então, do ponto de vista humano, metade dessa empresa trabalha de alguma forma diretamente nessa agenda ou numa primeira derivada dela. Segunda coisa, eu tenho hoje 172 modelos proprietários. Cacete. Então, são modelos de inteligência artificial, com diferentes técnicas diferentes técnicas de modelagem, que já estão embedados na operação. Então, hoje, se eu desligar os modelos do iFood, a empresa inteira para. Não existe iFood sem os modelos. É impossível. A logística, quem faz é o modelo, o marketing quem faz é o modelo, o CX, atendimento ao cliente, quem faz é o modelo, e por aí vai. Então, a empresa hoje é extremamente calcada nisso. O que fala um pouco com a sua próxima pergunta, mas eu vou só pincelar e depois eu volto nela, que é IA não é sobre você fazer algo, IA é sobre ela ser uma engrenagem. Assim como o Excel é uma engrenagem da sua empresa, assim como o computador, o notebook é uma engrenagem. Não é sobre ele existir ali, é sobre ele ser a engrenagem da empresa. Então, aqui dentro ele já é uma engrenagem. Em termos numéricos, para você ter um exemplo, hoje a gente faz por mês, o último número nosso, 14 bilhões de predições por mês. Nossa. Então, 14 bilhões de vezes, uma decisão está sendo tomada baseado numa predição. Então, vou te dar um exemplo. Quando você pede no iFood uma comida, eu não falo para você, procurando um entregador. Existe instantaneamente ali o modelo dizendo, eu estou prevendo que você terá um entregador. Pode liberar para ele o pedido. Então, você provavelmente nunca viu isso. Estamos ainda procurando um entregador. Não existe isso. Por quê? Porque o modelo, ele faz essa predição e ele automaticamente começa a tomar decisões para fazer aquele entregador estar ali e existir ali. A correlação do cooking time do prato que você pediu no restaurante, com o tempo de deslocamento dos entregadores, a existência do entregador ou não baseado no pricing que está sendo colocado, então ele ajusta o pricing para poder aumentar a oferta de entregador. Então o modelo faz tudo isso e traz, portanto, a experiência que você vê. Então são 14 bilhões de predições.
Hoje, se nós três abrirmos agora o app, ele é diferente para os três, em termos de oferta. Completamente diferente para os três, porque ele entende num nível de granularidade muito grande essa... E agora a gente está chegando num estágio que começa a falar com o seu segundo ponto, que é, olhando para frente, né, que é o treinamento dos nossos próprios modelos. Então a gente está agora evoluindo para um treinamento de modelo proprietário de LLM, em que a gente começa, só que ao invés de eu usar informação pública, eu uso informação privada. Então, a beleza que você fala, nossa, o ChatGPT consegue dar essa resposta, imagina eu conseguindo fazer isso num nível privado. Você tem um Jarvis do iFood, basicamente é isso. É um negócio muito poderoso, cara. É um negócio que a gente está começando a ter os primeiros resultados aqui dos testes, eles são surpreendentes. Então, a próxima fronteira nossa está tocando isso aqui. Quando a gente pega um outro elemento da sua pergunta, que é, cara, como é que as pessoas conseguem ver isso na prática ou tangibilizar isso, cara, é muito simples, assim. Você deu o exemplo do ChatGPT. Então, você imagina o ChatGPT, do jeito que ele é, só que ao invés de você estar na frente do seu computador, está o seu consumidor. E ao invés de ter uma informação pública, ter uma informação privada do que está acontecendo com o seu consumidor. E você ter aquela mesma interação. É isso. Uma personalização insana então eu vou te dar um para exemplo. cada usuário. A minha operação é uma operação muito complexa no atendimento ao consumidor. Por quê? Porque eu tenho um pico e outro pico. E depois eu tenho vales. Almoço, jantar. Então ele funciona como um estádio de futebol. Na hora do intervalo, 45 mil pessoas saem para comprar uma Coca-Cola. Putz! Aí todo mundo fala, essas filas aqui. Não sei por que não tem 30 lanchonetes a mais para poder não ter fila. Porque não faz o mesmo sentido. Você vai fazer 30 lanchonetes a mais para atender por 15 minutos de intervalo? Não faz o mesmo sentido. Então, hoje eu não tenho esse problema. Por que eu não tenho esse problema? Porque eu tenho um modelo que hoje ele é capaz de atender 90% de todos os atendimentos que chegam até o iFood. 90% de atendimentos que acontecem ou que aconteceriam. Alguns nem acontecem. O que o modelo faz? O modelo, primeiro, ele trabalha no modelo de predição. Ele fala, esse cara aqui é um cara que, liga toda semana aqui. Esse cara não. Esse cara, raramente ele reclama. Esse cara pediu num restaurante que, via de regra, tem um atendimento muito bom. Não, ele pediu num restaurante que tem um atendimento muito ruim. Via de regra. Tô vendo aqui, o cooking time vai atrasar. Certeza que vai atrasar. Então você imagina que tem um algoritmo aqui no meio a gente chama ele de Rosie. Todo algoritmo aqui tem um nome. Esse é a Rosie. A Rosie, o que ela faz? Ela olha, viu o cliente, viu o restaurante, viu o problema, ela começa a startar as ações. Então ela vai no restaurante e fala, eu vi que você vai atrasar. Isso de forma automática não passa na mão de nenhum você nem enxerga. Ser humano. Eu vi que você vai atrasar. Então, cara, eu só vou te lembrar um negócio. Se você ultrapassar mais de 5 minutos e o cliente quiser cancelar, o custo é seu. Você vai perder o dinheiro. Incentivo. Psicologia. Ele avisa. Você vai conseguir entregar em até 5 minutos, sim ou não? Então, você começa aí, o que você começa a fazer? Você começa a abastecer ela de volta com informações em tempo real. Vou conseguir. Ou não vou conseguir. Ou vou conseguir, o que eu faço com você? Por enquanto, nada. Não vou conseguir. Ele já volta. Então, talvez vocês já tenham visto alguma situação em que você vai lá e fala assim, meu pedido está atrasando. Aí volta um negócio que fala assim, você topa esperar mais 5 minutos? Sim ou não? Você já viu essa situação acontecendo? Já viu? E aí, o que é aquilo? Aquilo é a Rose trabalhando. Você fala sim, ele volta no restaurante e fala, você ganhou mais 5 minutos. Não, eu vou cancelar, você vai perder o dinheiro. E aí a Rose já dispara um outro algoritmo que ela fala, quais são ofertas parecidas que esse cara poderia, assumindo que ele vai cancelar, ele poderia fazer. Tanto é que você já deve ter visto essa situação. Se eventualmente você cancelou um dia, aparece. Por que você então não compra isso aqui, ou desse restaurante, ou faz o pedido aqui? Então, isso tudo é veja, isso nada mais que o ChatGPT. Com você na frente e a informação privada atrás, ao invés da informação pública. Esse é um exemplo. Eu consigo te contar mais 200 exemplos disso. Adoraria, mas talvez seja hoje, né? Se você quiser. Que legal. Então, isso cara, assim, isso já é uma realidade. Hoje, 90% dos atendimentos, eles já são feitos dessa forma. Não tem um ser humano interagindo. Legal. A gente tá chegando pro final. Posso pegar aqui uma das últimas? Manda bala. Pergunta rápida, tá, Diego? A Proso acabou de comprar, acho que semana passada ou retrasada, o maior delivery da Europa, né? Aquele Just Eat Takeaway. Isso, esse mesmo. Se eu não me engano, pagou um valor alto, assim, 5,7 bi de dólares. Isso, que era mais ou menos 10 vezes o EBITDA da companhia. Então, assim, essa corrida mundial por delivery, ela tá muito forte.
E agora aqui no Brasil você tem novos entrantes, que não é aquela turma da China, e também tem aqui os players atuais, Rappi, 99, etc., querendo entrar. A Prosus, pelo que eu vi, ela tem uma participação minoritária na Meituan. Meituan. Tá bom. E aqui então são duas perguntas. Número 1, hoje, você acha que o seu principal concorrente vai ser Rappi, 99 ou a Meituan pelos próximos 5 anos? Porque todos estão querendo investir pesadamente. Segundo, você acha que no médio prazo, caso essa Meituan venha a ser também ali porque na China o que eles fizeram é uma coisa gigantesca, absurda. Playbook Silicon Valley, que nem vocês aqui no Brasil. Então assim, agora é briga de cachorro gigantesco. Uma vez que eles também se tornem eventualmente aqui um concorrente grande, dado que a Prosus tem ali uma participação neles, existe algum conflito? Então vamos lá. Acho que primeiro, você falou assim, agora é briga de cachorro grande. Não, a briga de cachorro grande já existe há muito tempo. Vamos lembrar que em 2016 entrou o Uber aqui. Né? Cachorro grande. E vamos lembrar que quando a Rappi entrou, ela entrou com $1 bilhão de SoftBank no bolso. Quando a Glovo entrou, ela entrou com $500 milhões dos fundos que investiram nela também. E vamos lembrar que a Stone, que é uma puta de uma empresa, tem uma empresa de food delivery também, que é o Delivery Much. O Magazine Luiza, que é um cachorro grande também, tem o Ike Fome. E o James Delivery foi do grupo Pão de Açúcar. E por aí vai. Então, a briga de cachorro grande, ela existe há muito tempo. Então, para mim, vai ser mais uma briga de cachorro grande. O segundo ponto eu acho que o que a Meituan fez lá, algo muito bom, mas é o que a gente fez aqui. Eles falaram, mas os números deles são muito maiores. Óbvio. O país tem 1,2 bilhão de habitantes e o PIB dele é o segundo maior do mundo. As coisas precisam ser vistas em base relativa. Uhum. Então, em base relativa, o que a gente vê aqui é Meituan na China, DoorDash nos Estados Unidos e a gente aqui no Brasil como 3 empresas que operam world class igual para igual. Uhum. Existe um conflito? Não existe um conflito. Por que não existe um conflito? Porque a Prosus tem uma participação majoritária no iFood e uma participação minoritária na Meituan. A Prosus tem um poder sobre o iFood. A Prosus não tem um poder sobre a Meituan. Entendi. Então, ainda que ela quisesse algo, ela não tem o poder, ela não consegue fazer nada. Então, não existe uma relação de conflito de interesse por isso. Perfeito. Uma pergunta para poder fechar. iFood 2030, super app, como a gente tem visto na China. Então, calma. Antes de você... não, vai. Continua, porque senão eu já vou mudar. iFood 2030, super app, como a gente tem visto na China, ou uma empresa mais de nicho? Não, nenhum nem outro. Então, deixa eu explicar. Primeiro assim, eu não acredito na tese do super app. Eu ouço essa história aqui no Ocidente, não é nem no Brasil, no Ocidente, desde 2015. Todo mundo, não, vou ser um super app, vou virar um super app, vou fazer um super app. Mas baseado em que você tá falando isso, cara? Então veja, eu posso até virar um super app, porque eu vou testar um monte de coisa e vou descobrir que é factível. Dizer que serei um super app sem saber se é factível, para mim é um grau de maluquice um troço desse. Então, eu não tenho expectativa de ser um super app. Mas você pode vir a ser, se as coisas acontecerem e forem assim, tá tudo bem pra mim, não tem nenhum problema. O que eu sou e serei mais ainda? Um ecossistema. Ou seja, a minha discussão não é ter todo mundo aqui. Então eu vou te dar um exemplo hoje. Hoje eu desembolso para restaurantes, todo mês, pelo menos R$140 milhões de crédito. 18 meses de prazo de pagamento. Bom, Te desafio a achar no Brasil qual banco que dá isso para um restaurante pequeno e médio. não tem. Não existe. Não tem. O que é isso? Poder do ecossistema. Porque eu sei quanto esse cara vende, eu sei a capacidade operacional dele, construir um algoritmo aqui que pensa a relação de crédito não com base em indicador financeiro, que pensa em capacidade operacional. Quanto mais esse cara opera bem, maior a chance dele continuar existindo. O algoritmo me fala, pode dar crédito para esse cara porque ele tem capacidade operacional. E aí eu dou dinheiro para ele. Isso é ecossistema. Então, o iFood 2030 é um ecossistema que anda muito mais na cadeia de valor. Ele está muito mais presente em vários pontos da cadeia de valor. Eu sou uma fintech B2B, você é uma fintech B2C, provavelmente. Eu hoje tenho uma vertical forte, supermercado, farmácia, bebida e conveniência. Puta, eu vou ter amanhã de pet shop. Eu tô intermediando aqui a relação do restaurante com o consumidor com o restaurante. Pô, eu posso ter também do restaurante com quem vende para o restaurante. Que é, por exemplo, um distribuidor, um atacadista, ou a própria indústria, dependendo do restaurante. Então eu posso também fazer isso aqui, porque se eu sei o que ele vende, eu sei o que ele precisa de ingrediente. É isso que eu serei em 2030.
Legal. que Perfeito. eu sou hoje, só que muito maior. Perfeito. Eu tenho mais uma série de perguntas, mas a gente está chegando no final aqui. Você tem alguma Não, vamos. consideração Aliás, final? só uma pergunta final de livros, que eu sei que você adora ler Eu livros. sou Falou que apaixonado. desde os 21 anos você lê 2 por mês, É. né? Tem aquela frase, livros não mudam, não mudam o mundo, só que pessoas mudam o mundo e livros mudam pessoas. Total. Então, quais 2 livros você indicaria aqui para a audiência? Ó, eu vou fazer diferente pela primeira vez. Ao invés de falar 2 livros que eu vou indicar, eu vou te falar quais são os livros que eu acabei de comprar. Boa. Portanto, eles podem ser ruins. Aham. Eles não necessariamente são bons. Mas eu acho que é uma forma legal da gente inverter um pouco essa pergunta. Ó, eu vou passar aqui só para minha conta da Amazon no Brasil. E vou te falar, tem alguns livros super interessantes aqui. Ó, vamos lá. O primeiro livro, aliás, eu vou falar um livro que eu acabei de ler, que eu achei maravilhoso. Eu super recomendo as pessoas lerem. Chama Eu, Minha Arma e o Alvo. É a história do maior sniper da história do Brasil. Do Brasil. Muito louco, né? Pensa que o Brasil tem um sniper. Não é, E tem um livro ainda sobre ele. cara, Animal. maravilhoso. Leia. Animal. História maravilhosa pra você entender o Brasil. Você pega um cara com uma performance brutal e que vive em condições super difíceis. Por quê? Porque esse é o Brasil, né, cara? Aham. Você não valoriza um cara desse no Brasil. É um cara que você vai ouvir na vida dele pessoal como é complexo. Cara, esse livro é espetacular. Leiam, esse livro é muito bom. Legal. Tem um outro livro aqui, cara, que eu vou começar a ler hoje e eu não tô achando o nome aqui, cara, ele é maravilhoso. Mas basicamente o livro é a história de como a discussão sobre as descobertas relacionadas aos dinossauros aconteceram na sociedade. Cara, é muito legal. Legal. Eu vou começar a ler ele hoje, por coincidência. Mas o Peraí. que ele é basicamente? Ele basicamente, cara, é assim, pensa que no mundo todo você teve uma lógica da evolução do ser humano sem considerar aquilo que o Darwin um dia chegou e falou, gente, eu acho que é mais ou menos por aqui. O que envolvia também a descoberta dos fósseis, dos dinossauros, e, portanto, permitiu uma melhor reconstrução dessa evolução ao longo do tempo. E a história é exatamente sobre isso. É você chegar lá e falar assim, cara, um belo dia alguém chegou com uma descoberta, e essa descoberta, deixa eu ver se eu acho aqui. E essa descoberta, ela tá dizendo que a gente não veio de onde a gente acha que a gente veio. E, cara, imagina esse debate na sociedade, que maluquice. Imagina, um belo dia alguém chegar e falar, sabe tudo aquilo que eu te falei, que você aprendeu na igreja, que você aprendeu na sua aula de biologia? Então, aquilo tudo tá errado. A gente não vive mais essa situação, né? A gente não tem muita situação de um negócio de mudar uma verdade ultra enraizada. E aí o livro é sobre esse debate na sociedade naquela época, de como os jornais se comportaram. Eu não acho porcaria o nome do livro, cara, mas é alguma coisa assim, Uhum. How Strange and Big Animals Changed the World. Alguma coisa assim. Legal. E aí é sobre isso, sobre essa narrativa. Eclético. Super. Ó, um outro livro super legal que foi indicação do Michel Temer. Chama The World, A Family History of Humanity. É um livro que, de novo, eu não li, vou começar a ler na sequência depois desse dos dinossauros, mas ele é um livro basicamente que fala sobre como o mundo se construiu a partir do poder e da influência das famílias. Teoria das elites. Como as famílias fizeram esse processo e fizeram, portanto, a gente chegar onde a gente chegou. Legal. Cara, segundo ele, é um dos livros assim que você não pode morrer sem ler. Esse Então, eu vou pôr na minha lista. estou partindo do pressuposto que é um ótimo livro e é um cara que eu respeito muito. Então, Legal. enfim, ó, não achei. Achei. Não tem nada a ver com o nome que eu falei. Chama Impossible Monsters. Tá. Dinosaurs, Darwin and the Battle Between Them. Legal. Então, esses são os livros que eu recomendo sem ter lido. Aí a gente faz, vocês me convidam para um Perfeito. próximo podcast Com e aí a gente fala certeza, sobre com eles. certeza. Além dos livros, algum recado final, seja para encorajar empreendedor, alguém que... Cara, acho que o recado final é, assim, a gente precisa se apoiar muito no que aconteceu nesses últimos anos no mundo do ecossistema do empreendedorismo brasileiro para continuar acreditando que é possível mudar esse país. Que é possível construir novas empresas, que é possível gerar muito emprego, que é possível construir muito valor, que é possível construir muita riqueza, que é possível depender menos do Estado. E eu não falo isso só no sentido de criticar o Estado de graça, mas é dizer, cara, independente do que exista lá, a gente pode fazer, a gente pode construir.
Quando a gente vê empresas como o Mercado Livre, que eu vou colocar aqui nessa seara de empresas brasileiras, Nubank, iFood, outras que estão aí, cara, a gente precisa olhar para isso e falar, pô, dá para fazer, vamos lá. Então, vamos, acho que a gente precisa ser mais otimista sob uma ótica do que é possível construir e impactar esse país. A gente precisa ter muito orgulho, independente do status, a gente precisa ter muito orgulho de ser brasileiro, do Brasil, e fazer disso algo, uma potência maior do que a gente um dia sonhou. Perfeito. Pegando até um exemplo que você trouxe, né, que é perigoso para o Brasil, é uma discussão intensa, né, você pensar de IA, né, olhando produtividade, o Brasil sempre foi muito abundante, né, e isso acaba sendo perigoso. Eu acho que o empresário ele é um bicho diferente nessa equação, nunca foi abundante, sempre foi difícil. Né? Empresário brasileiro é bom, é corajoso e sabe fazer. Né? Então... Mas ele não sonha grande. Eu diria que a maioria o que a gente mais tem no Brasil é comerciante. E nada contra. Mas eu adoraria que cada dono de uma papelaria um dia sonhasse em ter a Amazon. Em cada dono de um bar sonhasse um dia ser o McDonald's ou o Burger King. Sabe? Então, assim, eles são competentes, eles são corajosos demais, mas a gente precisa um pouco mais de sonho grande. De falar, porra, dá pra fazer um troço muito foda. Precisa sonhar com isso, sabe? A gente precisa acreditar nessa hipótese. Uma ótima pimenta, ótima pimenta. Diego, obrigado demais pela participação, pelo tempo. Como final aqui, gostaria de agradecer nossos patrocinadores, né? Ecata, Évora e BTG Pactual Advisors, que estão sempre ao nosso lado, proporcionando um ótimo podcast e também convidados, né, que acabam superando expectativa, como sempre. E sigam a gente nas redes sociais. No final do ano a gente tem um evento chamado Fórum Caminhos da Liberdade, né, que é o evento de final de gestão do IFL, onde a gente passa um dia inteiro, né, com figuras de liderança e relevantes no mercado para discutir justamente quais são os caminhos de liberdade no Brasil. Né? Sigam a gente nas redes sociais, Instagram, YouTube, e também temos nosso podcast disponível no Spotify. Super obrigado.